tema dessa palavra é aceitos por Deus. Então, é uma palavra que Deus já tem falado comigo há um bom tempo, e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E muitas vezes as pessoas pensam que os pregadores, eles só dão palavra para o povo, muito pelo contrário, querido. O dia que eu creio que você será também, um pregador, você vai compreender e entender que a primeira pessoa a quem a palavra fala é com o pregador. A primeira pessoa a ser ministrada é o pregador. Às vezes a gente traz uma palavra de exortação, mas o Senhor também já nos exortou. Se Ele nos exortou recentemente, nos exortou há um tempo atrás, eu já trouxe muitas palavras, aonde o Senhor Ele me exortou, em uma época, um período que eu estava lá atrás do início da minha conversão, caminhando, vivendo em pecado, e o Senhor falou poderosamente comigo, e a partir dali a minha vida mudou. Então essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, o tema dela é aceito por Deus, aceitos por Deus. E a partir de hoje, as ministrações, elas serão assim, a mesma ministração do culto das 17 também será o culto das 19 horas. Então, se um dia você, por algum motivo, não puder estar presente no das 17, você vai poder vir das 19 horas, que a palavra vai ser a mesma, amém? E essa palavra que eu quero compartilhar, está lá em Gênesis, capítulo de número 4, lá no livro, de Gênesis, é o livro dos começos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Amém? Todos encontraram? Se não, pode ler aqui, o pessoal vai colocar aqui também na tela, já está aqui, você pode ler. Amém? Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Versículo 2: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Feche teus olhos por um momento. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esta noite, porque é uma noite, meu Pai, que eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe a esse lugar para falar conosco, Pai. Eu sei que o Senhor tem mais para fazer, eu sei que o Senhor tem muito mais para acrescentar às nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, ministra os nossos corações, fala conosco. Senhor, eu me coloco, Pai, à Tua disposição para ser um instrumento de bênção na vida, Senhor, dos Teus filhos. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo cristão, uma das coisas que ele mais deseja é ser aceito por Deus. Se eu vou fazer uma pergunta aqui, independente se você é novo convertido, se você já está há um determinado tempo na igreja, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, de alguma forma ou de outra, queremos agradar a Deus, ser aceito por Deus. E essa tem sido uma grande preocupação na vida de muitas pessoas. Eu confesso para vocês que esse foi, durante um bom período da minha vida, até eu entender, compreender algumas coisas, foi um motivo de grande preocupação na minha vida, ser aceito por Deus. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um desejo legítimo da nossa caminhada cristã. Você deve desejar agradar a Deus,
Você deve ser algo que queima dentro de você, o desejo de agradar a Deus. E a história desses dois irmãos, ela nos mostra duas situações que acontecem diariamente com todos os crentes. É claro que, como eu disse, né, esse desejo de ser aceito não é errado, muito pelo contrário, você deve desejar ser aceito por Deus, mas muitas vezes nós ficamos pensando, quando é que Deus me aceita? Quando eu dou uma oferta? Quando é que Deus me aceita? Quando eu canto um louvor para Ele? Quando é que Deus me aceita? Quando eu venho no culto? Quando é que Deus me aceita? Quando eu trabalho, quando eu dou duro na casa do Senhor, quando é que Deus aceita? Isso aqui é um motivo de dúvida. E muitas pessoas, querido, elas trabalham, e de repente elas olham e elas percebem que elas não estão agradando a Deus. Talvez a pessoa, ela cante um louvor, ela toque, ela faça tantas coisas, mas ela descobre que ela não está agradando a Deus. Foi o que aconteceu aqui com Caim. Caim, ele trouxe uma oferta, e Abel, seu irmão, também. Aí o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. E é interessante porque eu acho que todos aqui conhecem um ditado que diz assim: de boas intenções o inferno está aceito. Quem conhece esse ditado? De boas intenções o inferno está cheio. E muitas vezes, querido, nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas essa história desses dois irmãos, nós vemos isso, que Deus se agradou, de Abel e de sua oferta, mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. Então nós ficamos perguntando, mas espera aí, o que aconteceu? O que aconteceu que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Se nós formos ler o texto, você vai ver que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Vale dizer que Deus não se agradou do estilo de vida que Caim estava levando, e se agradou do estilo de oferta de Abel. É muito interessante que o mais importante para Deus, querido, não é aquilo que você faz. O mais importante para Deus não é o louvor que você canta. O mais importante para Deus não é se você vem ao culto, se você não vem ao culto. O mais importante para Deus é a sua vida. Você é importante para Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, não é para você trabalhar para Ele. Ai, pastor, glória a Deus, então quer dizer que eu não preciso mais trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo, né? Não é uma coisa, não tem um ditado assim? Eu gosto muito de brincar com a minha esposa, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Às vezes as pessoas ficam, mas peraí, não, vamos entender uma coisa, estamos falando de um assunto, depois nós voltamos nesse assunto, mas vamos voltar aqui. Então, o que nós precisamos entender é que a vida que Caim vivia não agradava a Deus. E diante disso, querido, nós precisamos, e podemos entender que depende do tipo de vida que nós estamos vivendo, nós não estamos agradando a Deus. Às vezes nós ficamos buscando meio, buscando formas, e desejando, e falando, mas espera aí, que tipo de vida que agrada a Deus? O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? E quando nós olhamos ali para a vida de Caim e para a vida de Abel, é fácil nós entendermos que houve alguma coisa ali no meio dessa história que fez com que o Senhor não se agradasse da vida de Abel. E você sabe o que é, da vida de Caim. Mas você sabe o que é mais interessante nisso que é exatamente isso que acontece até os dias de hoje. E a gente imediatamente, a gente sente quando estamos sendo aceitos por Deus e quando não estamos sendo aceitos por Deus. Quando nós fazemos uma coisa errada, imediatamente nós sentimos que nós não estamos agradando a Deus. Então, eu quero discorrer aqui com os irmãos, quero falar algumas coisas, o que pode nos impedir de sermos aceitos por Deus.
Vamos dar uma olhada lá. Primeiro lugar, a nossa falta de fé. Olha só o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 4. Abra sua Bíblia aí. Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo de número 11, versículo de número 4. Olha só. Vamos lá? 11, versículo de número 4. Pela fé, olha só o que aconteceu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que a fé, ela é a moeda do reino de Deus. Tudo que nós somos fazer, meus queridos, ela precisa ser pela fé. Você está aqui hoje por causa da tua fé. Se você não estivesse fé, você não estaria aqui hoje. E às vezes você pode perguntar para mim o que é fé. O fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou dar um exemplo de fé. Existem dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. Fé natural. Quem aqui trabalha? Ok. Uma pessoa que ela é assalariada. Vou usar o exemplo aqui, eu sei que as pessoas recebem no 5º dia útil, mas vamos, para nós acertarmos, ficar mais fácil aqui, do dia 1º ao dia 30, você vai trabalhar no período de 30 dias, ok? Quando chegar no final dos 30 dias, lá no dia 1º, você vai receber o seu salário, certo? Ok, vamos lá. Mas só que quando você chega aqui no dia 1º, do dia 1º até o dia 30, você está vendo o seu salário? Não está vendo. O teu salário está onde? Está na mão lá, de quem vai te pagar. Então, você vai trabalhar 30 dias, porque você espera que no final desses 30 dias você receba o teu salário. Não é isso? Isso é a fé natural. Você não está vendo. Você não tem, o teu patrão não está lá no final do mês, lá, olha aqui o teu dinheiro, não chega todo dia, ele fica balançando, não, isso aí, ele não está fazendo isso. O dinheiro está no bolso dele, você não está vendo, mas você está acreditando que no final dos 30 dias ele vai te pagar. Isso é fé natural. A fé sobrenatural é você acreditar num Deus que é soberano, num Deus que pode cumprir as promessas dele na tua vida. William falou algo aqui tremendo, a respeito do quê? Que nós devemos fazer o quê? Nós devemos acreditar, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que vai acontecer? Você precisa acreditar, você vem na igreja, você ora, você busca, porque você tem a certeza que Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida, que tudo aquilo que ele prometeu não vai deixar de se cumprir. Isso é fé. Então você todo dia ora, você todo dia agradece, as coisas estão difíceis, não estão acontecendo, mas você crê que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na tua vida. Esta fé é a fé sobrenatural, e esse tipo de fé é que Deus ele procura. O que aconteceu com Abel foi que havia essa fé em seu coração, Caim não havia. Então por que Caim não foi aceito? Porque não tinha fé na vida dele. A oferta que ele ofereceu, ela não era regada com fé. Toda oferta que você dá, você precisa acreditar. Eu creio que Deus vai multiplicar. Eu estou entregando a minha oferta porque eu creio que não vai faltar. Eu estou indo no culto, estou buscando a presença do Senhor, estou lendo a palavra dele, porque eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir as promessas da minha vida. Isso é fé. Você tem que regar a tua obra com fé, aquilo que você faz com fé, e aí sim
você vai ser aceito diante de Deus. Lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha só, Filipenses 1, 6. Novo Testamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na tua vida, fala para a pessoa que está ao teu lado, aquele que começou a boa obra na tua vida, não vai descansar até ver ela terminada. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Queridos, isso é fé. Talvez você está olhando para a tua vida hoje e não está vendo essa obra. Você não está vendo, parece que as coisas elas não caminham. Então a fé é acreditar naquilo que ele prometeu. Então ele começou, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, ele começou uma obra na tua vida, e ele vai continuar, e ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Jesus vier, meu querido, dá tempo de você viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Então, o que faz, na verdade, nós não sermos aceitos quando falta fé? Não pode faltar fé na nossa vida, mas o que mais? Tem mais, tem. Em segundo lugar, a idolatria. Nós estamos acostumados para olhar para a idolatria, e nós ficamos pensando, o que é a idolatria? A idolatria, querido, muitas vezes, ela está embutida no amar as coisas mais do que a Deus. Nós às vezes amamos um carro mais do que a Deus, nós amamos uma casa mais do que a Deus, nós amamos a nossa vida mais do que a Deus. E a idolatria, muitas vezes, nós não percebemos, mas ela sutilmente vai nos impedindo de ser aceito diante de Deus. Olha só o que está escrito lá em Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 6. Preste atenção nisso. Olha só, Jeremias 25, versículo de número 6. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal. Olha só, o Senhor está dizendo que nós não devemos andar após outros deuses. O Senhor lá no Decálogo, lá em Êxodo, capítulo de número 20, o Senhor diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ter outro Deus, adorar outro Deus, muitas vezes é adorar a nós mesmos, a nossa egolatria, a busca, o hedonismo, a busca pelo prazer. E muitas vezes, querido, de uma forma sutil, ele vai entrando na nossa vida, e ele toma conta do nosso coração, e ele nos impede de servir a Deus com amor, de servir a Deus com integridade. Então nós precisamos entender que a falta de fé, a idolatria, ela nos impede de nos aproximarmos de Deus, de ser aceito por Deus. Aí você pode perguntar para mim, tem mais? Tem um terceiro ponto, que é importantíssimo, aquilo que aconteceu também na vida de Caim. Caim, ele não se importou com o seu irmão. Então, um outro ponto que nós podemos dizer aqui, que pode nos impedir de sermos aceitos por Deus, é não amar o próximo. Caim, ele demonstrou que não se preocupava com o seu irmão, ou seja, ele não pensou no grande prejuízo que ele iria trazer quando matou o seu irmão. Você imagine, querido, um homem matar o seu próprio irmão, ele matar alguém que é o do seu próprio sangue, sem se preocupar. Nós vemos isso na vida de Caim. Caim não se preocupou. Quando você lê o texto lá, você entende que ele não estava nem aí, porque quando Deus questionou ele a respeito, Caim, onde é que está o seu irmão? Ele respondeu para Deus, falou: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade para com o meu irmão?
Ele não se importou, e isso ocorre ainda hoje. Muitas vezes, querido, não de forma tão trágica, porém, quando não damos a importância ao nosso próximo, estamos desprezando ao próprio Jesus. E também não é simplesmente, às vezes nós falamos assim, tá bom, então eu vou ajudar o próximo, eu vou dar uma cesta básica para ele, vou fazer alguma coisa para o próximo. Às vezes nós pensamos que é só isso, não. Quando nós falamos em cuidar do próximo, nós estamos falando de pregar o Evangelho, nós estamos falando de falar do respeito, do amor do Senhor. Nós estamos também, precisamos entender que o nosso chamado, o meu chamado, o teu chamado, para cuidar do nosso irmão é pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Mateus capítulo de número 28, na grande comissão, o Senhor disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O Senhor está dizendo, fazei discípulos. A grande comissão, ela é para mim e para você. E muitas vezes nós estamos aqui, o Evangelho, querido, é salvação, é cura, é restauração, mas nós às vezes não queremos compartilhar o Evangelho, ficamos com medo. O que vão falar de mim? Eu sou crente, eu sou um cristão, o que os meus irmãos vão falar? O que os meus amigos vão falar? E quando nós negamos isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 25, versículo de número 40, olha só o que o Senhor Jesus está dizendo lá. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 40, diz assim, e o rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Ali tem uma lista, se você ler o capítulo de número 25, você vai ver que tem uma lista ali, da qual o Senhor Jesus estava dizendo, olha, eu estava nu e não me deste de vestir. Estava preso e não foste me visitar. Eu tive fome e não me deste de comer. E enfim, há uma lista ali. Estava doente e não foste me visitar. E ali ele pergunta, mas Senhor, quando é que nós deixamos de fazer alguma coisa dessa? Quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, a mim me deixaste. Querido, Deus, Ele ama demais cada ser humano que existe na face da terra. Deus não odeia ninguém. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. E por isso Ele enviou Jesus para morrer por todo e qualquer ser humano que está na face desta terra. Precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer Jesus. E nós, o Senhor Jesus, Ele diz que nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Nós temos, querida, na nossa mão poder para parar as guerras. Nós temos na nossa mão o poder para diminuir, para acabar com a violência. Nós temos na nossa mão o poder para acabar com a prostituição. Nós temos na nossa mão o poder para acabar com as bocas de fumo, com os traficantes. Nós temos poder, o Senhor nos deu esse poder, nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Nós temos poder para acabar com o adultério, nós temos poder para acabar com o divórcio, nós temos poder para mudar, para transformar este mundo. Mas se nós ficarmos calados, será que Deus vai se agradar de nós? Certamente não. Certamente não, mas quando você anuncia, quando você fala, quando você deseja, quando você busca, Deus derrama da unção dele sobre a tua vida. E aí acontece aquilo que o William falou aqui, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o segredo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas da sua vida serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o desejo que você tem, mas a partir do momento que você começa a se preocupar com o próximo, a partir do momento que você começa a se preocupar com aquilo que Deus se preocupa, eu quero dizer para você, querido, Deus vai mudar a tua vida, porque Ele diz, o Senhor, Ele diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, excede
todos os sacrifícios e holocaustos. Querido, você quer ter uma vida agradável diante de Deus? Ame ao teu próximo, fale do amor de Jesus para ele, não deixe essa pessoa ir para o inferno. Eu estive ontem conversando com um dos meus irmãos, e ele estava falando a respeito do meu pai já está bastante idoso, ele já está com a saúde um pouco debilitada, e eu sei que ele já está próximo do final dos dias dele, e ele ainda não era cristão. E esses dias atrás, eu falei para o meu irmão, olha, você que está próximo dele, você precisa falar do amor de Jesus para o meu pai, você precisa dar bom testemunho para o pai. E aí, quando foi ontem, ele me ligou, e ele falou, olha, Taíde, ele me ligou, meu pai estava junto, eu não consegui falar muito com meu pai, porque a ligação estava ruim. Depois ele me ligou, falou, Taíde, preciso falar com você. Aí eu liguei, retornei a ligação para ele, ele falou, Taíde, o pai que se machucou, o pai caiu, se machucou, aí eu fiz o apelo para ele, e ele entregou a vida para Jesus. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, Deus quer te usar, meu irmão, Deus quer te usar. Falei, sabe o que isso é? Isso é uma pedra na tua coroa. Deus vai te honrar. Querido, quando você abre, não é só para o nosso pai, para o nosso irmão, não. É para as pessoas que estão aí fora. Tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo, tem pessoas necessitadas de Jesus. Jesus pode mudar a vida das pessoas. Aleluia! Aleluia, Jesus pode mudar a vida das pessoas, e isso é para mim, para você, pregar o evangelho, discipular, ou não sei, você está na sua célula, convide alguém que não conheça Jesus, convide e chame, tem um irmão, tem um vizinho, tem alguém que está sofrendo. Jesus vai se agradar da tua vida, e quando você abrir a tua alma ao faminto, quando você começar a dizer, sabe o que a palavra do Senhor, ela diz lá no livro do profeta Isaías, e quando você disser, Senhor, eu preciso, ele vai estender a mão para você e vai dizer, eis-me aqui. Ele vai te responder antes que você clame. Esse é o segredo de você ter uma vida que agrada a Deus, de você ser aceito por Deus, é você entender que o teu próximo vai sim, se depender de você, ele vai sim morar no céu. Não importa quem ele é, não importa o que ele tenha passado, mas quando você ama, a palavra do Senhor, ela diz que ninguém tem mais amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Lá em Mateus, olha só, 16, versículo de número 24, diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Querido, siga Jesus, tome a sua cruz, negue a sua vontade, negue o seu desejo. Foi o que aconteceu com Abel. Abel, ele negou-se a si mesmo em prol daquilo que agradava a Deus, e Deus aceitou a ele e a sua oferta. Eu quero dizer para você que Deus, ele nos ama, independente daquilo que você faz para ele. Senhor, se eu cantar no louvor a ti, eu vou ser aceito? Claro que vai. Senhor, se eu passar no culto, se eu for para o culto, eu vou ser aceito? Claro que vai. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele ama a tua vida. O Senhor, ele quer a tua vida. Jesus, ele deu a vida dele em troca da tua. Então se entregue a ele, se derrame na presença dele, que a sua oferta, ela vai ser agradável. Para nós finalizarmos, abre a tua Bíblia, lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8 ao 11. Romanos, capítulo de número 5, do 8 ao 11. Olha só o que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus está provando o amor dele para com a tua vida.
olha só, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu era o pecador, quando eu estava lá no bar bebendo, quando eu estava lá na prostituição, quando eu estava longe do evangelho, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Nas manhãs que eu levantava e ia para o bar, o Senhor Jesus morreu por mim. Nos momentos em que eu estava lá na droga, no mais profundo abismo. Versículo de número 9, olha só o que diz Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Sabe o que isso quer dizer? Você foi reconciliado com Deus. Você foi reconciliado com o teu Pai. Hoje você pode chegar diante de Deus e falar: Pai, o Senhor me ouve. Ele vai te responder: sim, eu te ouço. Se você disser para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma vida, eu preciso de uma transformação, sim, Ele vai dizer para você: sim, eu vou te transformar. O Senhor, Ele está dizendo: você é aceito por Ele, quando você entrega a sua vida. Para nós finalizarmos, Tiago capítulo de número 4, os versos 8 e 10, diz assim, Tiago 4, do 8 ao 10, diz assim, para nós finalizarmos: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o segredo. Se você quer ser aceito por Deus, se você quer que tudo aquilo que você faça seja aceito por Deus, você precisa ter uma vida agradável diante dEle. Resumindo, em primeiro lugar, ter fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em segundo lugar, não adore a ídolos, não adore a sua vida, não adore aquilo que você é, mas adore a Ele, porque Ele é o doador da vida. Ele é aquele que nos dá vida, e a nos dar com abundância. O Senhor não veio para tirar nada de você. Não pense que você passar um domingo na igreja, não pense que você se entregar a Ele é perder a vida, muito pelo contrário, é você encontrar a verdadeira vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de prosperidade, uma vida cheia de fé. E no terceiro lugar, ame o teu próximo, se entregue a Deus, ajude a Ele, pregue o Evangelho, deseje a salvação do próximo, e aí você vai ter uma vida agradável diante do altar do Senhor. Abaixa a tua cabeça e feche os teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, para nós sermos aceitos por o Senhor, para nós sermos aceitos por Deus, a primeira coisa que nós precisamos é a fé, sim. A fé de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Eu quero perguntar aqui nessa noite, tem alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você levante a tua mão e saia do teu lugar e venha aqui na frente, se entregue a Ele, porque é uma noite de salvação, onde o Senhor, Ele vai tirar de você, Ele vai tirar de você a tristeza, o choro, e vai te dar uma nova vida. Ali em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz: aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você continue com os teus olhos fechados.